Alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Cheguei aqui na nossa última aula da disciplina Atenção e Segurança do Paciente 1. E hoje nós iremos falar sobre contenção do paciente no leito, né? O que é contenção, quais os cuidados de enfermagem durante a contenção e pós-contenção. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail. E lembrando que no término dessa aula nós temos uma atividade complementar para apoio de estudo, tudo bem? Então vamos lá? Contenção do paciente. Trata-se de um método empregado para imobilizar um cliente ou um membro e que restringe a liberdade de movimentos ao acesso normal ao corpo de uma pessoa, né? Então, se o paciente está muito agitado, né? Normalmente isso acontece muito em hospitais psiquiátricos, né? Que tem algum paciente está com algum transtorno, alguma crise, né? Pacientes idosos com quadro de Alzheimer, né? Que muitas vezes estão confusos, desorientados e querem retirar algum tipo de dispositivo, de sonda. Normalmente também esses pacientes têm uma contenção, seja ela mínima, que são a contenção só de membros superiores, ou até mesmo uma contenção completa no leito, tá? Finalidades: prevenir a descontinuidade do tratamento, ou seja, né, se meu paciente está muito agitado e ele quer retirar a sonda, dispositivo, eu preciso conter esse paciente, né, para que ele não interrompa ou complique o seu tratamento, tá? Evitar danos ao ambiente, né, proteger o cliente e outras pessoas, então principalmente hospitais psiquiátricos, né? Quando o paciente está em alguma crise, ele pode fornecer, né, provocar algum dano a ele e aos terceiros, tá? Diminuir a quantidade de estímulos ao cliente, atender a solicitação do cliente que não consegue se controlar. Tipos de contenção. Então, existe a contenção física, que ela é manual, né? A contenção química, que ela é medicamentosa. A contenção mecânica, que é usado faixas, camisa de segurança, né? Atadura. Escolta, né? Que eu estou te acompanhando, né? Te isolando e te acompanhando até uma determinada saída. E contenção através de isolamento, tá? E eu deixei aí a diferença aí das principais, né? Então, qual que é a diferença de contenção física e contenção mecânica, né? A física se caracteriza pela imobilização do paciente por várias pessoas da equipe que o segurarão firmemente no solo. Então, contenção física é aquele momento, né, em que a equipe contém o paciente, né, segura e tudo mais, tá? Já a contenção mecânica é após, né? Quando a gente utiliza lá lençóis, atadura, né? Camisa de força, isso é uma contenção mecânica, tá? Então, contenção mecânica se caracteriza pelo uso de faixas de couro ou tecido em 4 ou 5 pontos que fixam o paciente no leito. Utilização da contenção do paciente. A técnica de restrição deve ser como um dos últimos recursos para controlar condutas violentas, ameaçadoras e de alto risco para o cliente e para a equipe de enfermagem. Deverá ser prescrita e aplicada de acordo com o protocolo elaborado pela instituição. Então, cada instituição que vocês forem atuar, provavelmente vai ter um protocolo de contenção desse paciente, né? Descrevendo lá quais os passo a passo, como proceder, né? Quem deve conter esse paciente, em que momentos deve se conter esse paciente, tá? Em situações de emergência, pode-se realizar o procedimento, mas deve-se avisar imediatamente a equipe da realização de contenção, né? Então, o paciente teve um surto, está agredindo alguém. Eu e mais um membro da equipe iremos conter esse paciente, tudo bem. Porém, posteriormente, eu preciso avisar o médico sobre essa agitação, essa crise do paciente e o enfermeiro também, tá? Deve ser realizado na presença de outro profissional e ser rigorosamente registrada. Então, sempre que, né,
vou realizar a contenção de um paciente, eu preciso estar na presença de outros membros da equipe e descrever lá na anotação de enfermagem o motivo que levou essa contenção do paciente, que tipo de contenção que foi, tá bom? Assistência de enfermagem. Avaliar a situação do cliente junto com a equipe local, né? Esse paciente está tendo risco, né, de se autoagredir ou não, né? Realizar a contenção física como última solução, né? Que é realmente pegar o paciente, pressioná-lo contra o solo, é a nossa última opção. Registrar no prontuário do cliente o motivo e o horário da intercorrência. Solicitar a avaliação do médico presente no local quando necessário e observar e garantir a correta execução da técnica. Cuidados pós-contenção. Então, eu contive esse paciente no leito. Quais os cuidados de enfermagem? O cliente deve ser reavaliado continuamente pela equipe de enfermagem e médico para determinar a continuidade ou não da contenção, né? Então, o paciente ele não vai ficar 24, 48 horas, o resto da internação contido. Pelo contrário, né? É o mínimo possível, né? E a enfermagem, a equipe médica sempre precisa reavaliar a necessidade ou não daquela contenção, tá? Atenção à segurança e conforto do cliente contido. Informar ao cliente de forma clara e objetiva o motivo da contenção, bem como o tempo da contenção. Então, mesmo que esse paciente esteja agitado, né, em crise, eu preciso informá-lo, né, o motivo daquela contenção, tá? Registrar as condições físicas e psíquicas do cliente no relatório de enfermagem. Ou seja, eu preciso sim descrever lá na anotação de enfermagem as condições do meu paciente e o que levou a essa contenção, tá? Garantir a proteção da região cervical durante a contenção manual ou mecânica, devido ao risco de traumas e asfixias. Então, cuidado com as vias respiratórias, né, com a minha região cervical, a minha coluna, para que não cause trauma a esse paciente, para que eu não sufoque esse paciente no momento de uma contenção, tá? Conter os clientes em leitos próximo ao posto de enfermagem e salas de cuidados especiais onde possam ser constantemente observados. Então, se eu tive que conter um paciente, esse paciente tem que estar muito próximo ao posto de enfermagem para que eu consiga frequentemente observar, analisar esse paciente, tá? Realizar a contenção de forma que possa ser desfeita rapidamente em caso de necessidade. Então, nada daquele famoso nó cego, né? Porque se meu paciente apresentar uma parada cardiorrespiratória, eu preciso desamarrá-lo facilmente, tá bom? Resolução do COFEN 427 de 2012. Normativa os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes. Então, é essa resolução, né, que dá um respaldo à enfermagem frente à contenção do paciente. É claro que tem que seguir os critérios. Eu não vou sair, né, contendo todos os meus pacientes, né, sem critério nenhum, tá? Então, deixei aí resumidamente, lá no artigo 2 dessa resolução, ela fala o seguinte: a contenção mecânica do paciente será empregada quando for o único meio dispositivos para prevenir danos imediato ou iminente ao paciente ou aos demais, né? Então, será a minha última opção conter o paciente, tá? Parágrafo único. Em nenhum caso, a contenção mecânica do paciente será prolongada além do período estritamente necessário para o fim previsto do caput deste artigo. Ou seja, esse paciente ele não vai ficar restrito por longo tempo, né? Ele precisa ser avaliado, né, para ver a necessidade ou não de contenção no leito, tá? É vedado, ou seja, é proibido aos profissionais de enfermagem o emprego da contenção mecânica de pacientes com propósito de disciplina, punição e coerção ou por conveniência da instituição ou da equipe de saúde. Então, o profissional falar, esse paciente não para quieto, fica andando para lá e para lá, eu vou para lá e para cá, né? Vou conter esse paciente no leito, isso é proibido, isso não é critério para contenção, tá?
Lá no artigo 4 também fala que todo paciente em contenção mecânica deve ser monitorado atentamente pela equipe de enfermagem para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou para identificá-los precocemente. Então, além desse paciente estar contido em leitos próximo ao posto de enfermagem, a enfermagem também deve verificar frequentemente os sinais vitais, né? E acompanhar frequentemente a assistência com esse paciente, porque ele pode sim apresentar vômito, broncoaspirar, ter uma parada e a óbito e ninguém vê, né? Então, quando ele está contido, eu preciso ter um olhar mais focado, mais atencioso e periódico com aquele paciente, tá? E aí eu deixei aqui alguns tipos de contenção. Então, vai desde a contenção simples, né, que eu faço a famosa luva de boxeador, né, que eu vou colocar uma atadura na palma do meu paciente, fechar a mão dele e passar uma outra atadura. Normalmente, esse tipo de contenção são para os vozinhos, né, para não arrancar a sonda, não tirar um dispositivo, um acesso venoso, tá? Esse tipo de contenção aqui, né, é da caixa torácica, ela é realizada com lençol, né, então ela é feita como se fosse um laço e amarrado na cama para que o paciente não levante, né, então é fixado bem o tórax. Nesse tipo de contenção a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não asfixiar o paciente, tá? Esse tipo aqui, ó, contenção de membros inferiores, então eu preciso colocar um algodão ortopédico, né, gaze em volta do meu membro para depois passar a faixa, porque se eu passo a faixa diretamente, eu posso aí estar pressionando esse membro, gorrateando esse membro, tá? Membros superiores, né, também a mesma forma, eu vou passar um algodão ortopédico e posteriormente a faixa para conter o paciente para não garrotear, tá? E aqui um tipo de contenção de joelhos e região pelve, né, para o paciente não ficar elevando o bumbum, né, quando ele está muito agitado. Também é realizado por lençóis, né, 2 ou mais, e esse paciente ele fica bem restrito, contido aí no leito, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação aqui nessa aula. Lembrando que no término aqui nós temos uma atividade complementar, né, de apoio para estudo. E eu espero vocês aí na nossa aula online da última aula da disciplina aí de atenção e segurança do paciente 2. Beijinho para vocês, até mais, tudo de bom e tchau, tchau.